Iniciando a gravação da reunião, domingo, dia 18 de julho de 2021. Iniciando a gravação para que a gente possa explicar, né, como funcionam os backtests no robô Perdigão, usando a versão Lite, para que a gente faça a seleção de ativos para rodar na versão Premium, tá? Estamos aqui com o pessoal já na sala aqui de reunião, tá? Então vamos iniciar para que todo mundo esteja na mesma página e sigamos juntos nisso daí. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês ainda não estão vendo, né? Todo mundo vendo minha tela aí? Estão vendo já? Tô. Ok, mas tá pequenininho aí o painel, né? É, tá aqui só na parte esquerda aqui. Tá. Qual o objetivo aqui, tá? Backtest. Como é que vamos fazer o backtest? Deixa eu minimizar aqui para que a gente consiga visualizar melhor. Vamos abrir aqui o MetaTrader, tá? Independente do papel que está aqui, vamos apertar Ctrl M, já viram lá naquele vídeo, né? Observação de mercado, vai abrir a lista de ativos, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos selecionar aqui os ativos que vamos fazer o backtest. Quais são os ativos? Vamos trabalhar em todos esses ativos que estão aqui disponíveis nessa lista. Eu acho que são muitos ativos aqui que nem utilizamos. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos ocultar tudo. Se o ativo tiver com o gráfico aberto, ele vai ficar aqui, ele não vai sair. Então, vamos tirar aqui todos os ativos que estão disponíveis, zerar tudo e vamos ocultar tudo. Existe uma forma, né, para que a gente faça isso daqui. A gente pode vir aqui e adicionar um a um. Botar aqui Petri 4, Petri 3, vai adicionando aqui Amar 3, Prio 3. Ou você pode vir aqui apertando nessa lista de ativos, ou apertando Ctrl U, ou vindo aqui em exibir ativos. A gente pode vir aqui na vista, pode selecionar tudo. Fracionário, selecionar tudo igual eu falei para vocês lá. Só que mesmo assim a gente vai ver um monte de ativo aqui, ponto 34, vai ter opções, vai ter índice, vai ter um monte de coisa que não serve pra gente. Então fala, pô, Walter, eu quero testar apenas o IBOV, todos os ativos que compõem o IBOV, eu quero testar apenas os ativos que compõem o IBRA, o Brasil Amplo, né? O BRXL, alguma coisa assim, não lembro agora. Então aqui, ó, eu já fiz essa seleção de ativos aqui, já selecionei e já criei um arquivo de conjunto de dados, né? Que eu vou passar para vocês, vou explicar como é que funciona. Como é que está esse arquivo conjunto de dados, Walter? Você vai ter que vir aqui, ó. Não se preocupe, vai ficar salvo e eu vou explicar depois, vou jogar lá no grupo, tá? Você vai vir aqui, arquivos, abrir pasta de dados, vai abrir a pasta de dados do MetaTrader normal. Lembra que a gente seguiu MetaTrader 5 e a gente vinha aqui em Experts para jogar o robô dentro? Agora a gente vai ter que vir aqui, ó, em Profiles, vai ter que vir aqui em Symbol Sets. Dentro de Symbol Sets tem um arquivo que geralmente vem em B3, Forex e tal. A gente vai criar um arquivo, um arquivo de texto normal. A diferença é que a gente vai botar o final dele, em vez de ser um arquivo de texto, .txt, vamos botar um arquivo .set, um arquivo de configuração. Então aqui no IBOV, se eu for abrir esse IBOV, eu tenho uma lista toda de IBOV, igual aquela relação de ativos que a gente colocou lá naquela pasta Common Files que o MetaTrader enxerga. Aqui a gente coloca a lista de ativos que a gente quer selecionar, que a gente quer observar. Então aqui eu botei o IBOV, eu quero ver o IBRA. Então aqui eu tenho uma lista de ativos aqui que eu tenho para verificar. Eu quero ver só o IBRX50. Então está aqui também os mesmos ativos. Então para que você consiga realmente filtrar, né, e selecionar os ativos que vamos trabalhar, eu já criei esses arquivos aqui para gente. Já fui lá no site da B3, peguei os arquivos, joguei aqui dentro, já criei esses arquivos e vou colocar lá no nosso Drive assim que terminar a live, para que vocês possam baixar e colocar dentro dessa pasta. Só relembrando, a gente vai abrir a pasta do MetaTrader, arquivo, abrir pasta de dados, vai vir MQL5, Profiles e vai jogar dentro da pasta Symbol Sets. No momento que você copiar lá, né, e jogar aqui dentro, salvar aqui dentro essa listagem, ele não vem para cá automaticamente dentro de conjuntos, igual está aparecendo aqui. Você vai fechar seu MetaTrader, esperar ali uns 5 minutos, 5 segundos, 10 segundos, abre de novo. Aí quando você abrir o MetaTrader, ele já vai estar aqui disponível para você fazer. Ele tem que realmente recarregar o MetaTrader para puxar essas informações. Vindo para cá em conjuntos, agora fica mais fácil. Eu quero ver o índice Brasil Amplo. Você vem aqui o IBRA. Então ele puxa já todos os ativos, já está aqui no meu observação de mercado. Por que eu estou fazendo isso, Walter? Muito simples. Quando vamos aqui no testador de estratégia, configurações, meu mouse está dando 2 cliques. Vemos aqui em configurações. Aí o Pedrão acabou de chegar. Bem-vindo, Pedrão. Vamos encerrar aqui a live, tá? Seguir aqui. Ah, entrou, louco. Ó, em observação de mercado, já estou adiantando aqui, depois a gente volta, tá? A lista precisa ter esses números na frente. Esses números aqui dos ativos, Rodrigo? Sim, tem que ter. Tem que escolher. Se for PET 3, PET 3. Se for PET 4, PET 4. Sempre tem que botar aqui esses números no finais.
Não, Walter, ele tá perguntando esse númerozinho aí, 1, 2, 3, Ah, tá. 4. Não, não. Isso aqui é do meu editor de texto, tá? Esse aqui ele tem a linha que eu estou seguindo. Aqui eu estou na linha 46, na linha 51, tá? Esse é só o editor de texto. Se você quiser vir aqui na pasta de dados também, vou abrir aqui para ficar mais fácil. Profile, Symbol Sets. Acabei abrindo outro MetaTrader. Deixa eu vir aqui. Arquivo, pasta de dados. Profiles, Symbol Sets. Você vinha aqui abrir com o bloco de notas, né? Caramba, agora ferrou. Cadê? Bloco de notas. Aí que provavelmente você vai usar esse aqui, né? Então não tem a linha na frente, não tem um número lá da frente, é só a linha que ele mostra, tá bom? Você vem botando aqui dentro, dando Enter, né? Uma linha para cada um, tá? No final você salva e salva aqui dentro, tá? Você pode abrir com um bloco de notas. Caso não consiga, o botão direito vai abrir com, escolher programa padrão e escolhe lá o bloco de notas que ele consegue visualizar tranquilo, tá beleza? Walter, deixa eu fazer só uma duvidazinha. Pode falar. É como se você criasse um arquivo TXT, só que você salva ele como .7, é isso? Isso, exatamente. Você pode vir aqui também, ó, novo, vamos supor que você não tenha lá, né? O interessante é que você faça isso. Você abre essa pasta, já vai vir, já vai ter algum conjunto lá, né, de símbolos, né? Então você só copia o que está lá dentro e cola aqui como uma cópia e renomeia para o que você quiser. É uma forma mais prática para fazer. Caso você queira, você pode vir aqui, arquivo novo, documento de texto, você vai botar lá ativos. Caso de você não apareça o .txt para você alterar, tá? Aqui eu já posso alterar, vou botar .7. Ele vai perguntar, deseja mudar o tipo do arquivo? Sim, ele já mudou para .7. Mas caso o teu não tenha isso daqui, você pode abrir direto até o Notepad, né, o bloco de notas, e vir aqui em salvar como, vai escolher a pasta lá que ele está lá dentro e você vai botar todos os arquivos e vai escolher ativo tarará, .7 e salva. Ele também vai funcionar, beleza? Vou seguir aqui, tá? Show de bola. Aí beleza, voltando aqui pro MetaTrader. Por que nós vamos listar todos aqueles ativos aqui na nossa observação de mercado? Por que precisamos fazer isso antes de começar o teste? Porque nós vamos analisar com a versão Lite ativo por ativo. Então, nós vamos utilizar essa forma aqui de otimização. Na otimização, temos dois tipos assim que geralmente eu utilizo. É o algoritmo completo lento. Esse algoritmo completo lento, eu consigo colocar aqui, por exemplo, Walter, eu quero testar essa estratégia nesse ativo específico, só posso testar em um ativo, e eu quero a porcentagem de entrada, eu quero que ele faça o seguinte, vou até aumentar aqui a tela, eu quero que ele inicie no 1%, ele vá subindo de 0,2 em 0,2 até o 2%, eu quero escolher qual é a melhor opção que eu tenho nesse ativo específico, apenas um ativo. Então ele vai fazer uma combinação, ele vai do 1, 1.2, o passo é de 0,02, então 1.4, 1.6, 1.8 e o 2. Foram 6 combinações diferentes. Então você vai dar o play aqui, ele vai fazer essas 6 combinações. Ele vai rodar o teste 6 vezes seguidas, cada um com uma configuração diferente. E no final ele vai te dar uma otimização com os dados lá. Tá? Ah, Walter, mas eu quero testar, em vez de ser um retorno à média, eu quero testar com afastamento da média. Eu quero inverter após stop. Eu quero botar, em vez de cruzar a média, eu quero botar um take. Ah, eu não quero usar horário. Eu quero fazer, em vez de swing, eu quero ver day trade. Tu vai aumentando aqui a quantidade de opções que tu vai fazendo. No final, tu vai ver a quantidade de possibilidades que tu vai ter aqui embaixo. Então, quanto mais possibilidades, quanto mais combinações diferentes tu for fazendo aqui, quanto mais tu fizer, mais demorado vai ser teu teste, porque ele vai testar um a um nesse ativo durante o período que tu testou. Então é como se, em vez de tu fizesse um backtest com 1, depois um backtest com 1.2%, 1.4%, ele já vai fazer automático. E a vantagem é que ele vai utilizar a carga máxima, né, do teu processador aqui. Tu vai quantidade de cores que tu tem lá, né, de virtual cores, ele vai conseguir utilizar todos. Geralmente ele só utiliza um. Esse aqui é o que eu estou utilizando agora. Então tudo que eu for fazer ele vai usar só esse, né? No momento que eu vou rodar um backtest, ele já vai rodar com todos. Então o computador já vai ficar bem pesado, vai ficar bem lento. Ele vai consumir todos os recursos do teu processador. Isso é apenas para você entender o tipo de otimização. Eu quero pegar um ativo específico, eu quero mudar a estratégia dentro desse ativo, tá? Mas Walter, eu não quero mudar o ativo, eu não quero mudar a estratégia no ativo. Eu quero verificar se essa estratégia que a gente está utilizando, ela foi boa em 100 ativos. Dentre esses 100 ativos, quais foram melhores? Quais performaram melhor? Qual que não teve boa performance? Como é que foi o resultado deles nesses 100 ativos? Você vem aqui e bota essa última opção. Todos os ativos selecionados na tabela de observação do mercado. Então aqui, a gente não está selecionando um único ativo. O robô, o backtest, né, o MetaTrader, ele vai visualizar todos esses ativos que você selecionou aqui e vai fazer um backtest um a um. Então ele vai pegar apenas essa configuração que você fez e vai passar ativo por ativo até finalizar. Então aqui temos o que? 150
papéis, ele vai fazer 150 testes individuais e vai jogando sempre isso aqui nessa tabela no resultado de otimizações. Então beleza, a gente já configurou aqui, escolhemos já o robô perdigão, não vamos usar o premium, como eu já falei, vamos usar o perdigão normal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, esse aqui, perdigão normal. O ativo, a gente já sabe que não escolhe, vai ser sempre na otimização. O horário, aqui vamos usar o H1. E aqui para facilitar, eu vou botar aqui o último ano. Então ele vai pegar de janeiro para cá e vai fazer esse backtest, tá bom? Sem atrasos cada tique, eu botei um capital aqui de 10 mil, tá? Essa alavancagem aqui para B3, para a Bolsa do Brasil, não precisa se preocupar, tanto faz, ele não utiliza esse parâmetro, tá? Aqui eu estou rodando na Rico, então a gente vai rodar o lote cheio agora, tá bom? E aqui vamos para a configuração padrão, né? Vou botar aqui em pré-definidos, ele vai zerar a configuração modelo padrão que ele vem na tua máquina lá para trabalhar. Então como é que vamos configurar? Como sempre, a gente vai botar aqui apenas compra, tá? Tempo em segundo entre abertura de operações, isso aqui é o seguinte, o robô depois que ele abre uma operação, ele aguarda, depois que ele envia um pedido de abrir uma ordem, de abrir uma operação, ele aguarda 10 segundos para poder enviar novamente. Isso vai evitar que o robô mande uma informação, não tenha retorno no tempo hábil e esteja em condição de comprar novamente. Então ele ficaria mandando várias ordens, né, infinitas aí, até acabar a tua margem, tu zerar a tua conta, tu ficar milionário, tá? Então eu coloquei realmente esse tempo aí entre as aberturas das operações justamente para nos dar uma segurança. Eu coloco 10 segundos, tem gente que utiliza 5, tem gente que bota 2, eu boto 10 que eu acho tranquilo, acho que seja suficiente, tá bom? Mostrar o indicador no gráfico para quando a gente vai fazer o backtest a gente consiga visualizar o que o robô está fazendo. Como vamos otimizar, é interessante desmarcar isso aqui porque isso torna a estratégia, o backtest mais rápido, tá? Um detalhe importante, comentários, isso é bom quando a gente está rodando em tempo real. Eu coloco em sim só para ver realmente o que o robô está fazendo, ele mostra alguns detalhes ali internos do robô. É interessante você sempre deixar em não, que deixa também o robô mais rápido, deixa o MetaTrader mais otimizado, tá bom? Então aqui, como a gente já sabe, né, a versão 1.1 que estávamos usando, né, ele provavelmente não tinha essa média móvel de entrada e de fechamento. Isso aqui, para quem é da comunidade, já sabe o que significa isso aqui. Isso é uma possibilidade da gente fechar o setup Perdigão para o setup Seara, né? Aquele lá que a gente abre com a média de 20 e fecha com a média de 2, ou abre com 2 e fecha com 2. Então aqui já dá N possibilidades para que você possa realmente variar a média de abertura e a média de fechamento. Por padrão, para que não confunda todo mundo e a gente consiga acelerar, vou deixar em 20 exponencial, com desvio de 1, deslocamento de 1, né? Que realmente foi o setup que o Pedrão desenvolveu, tá? O RSI a gente não utiliza, quem quiser testar depois faz os testes, me diz aí se deu algum problema, se deu tudo certo, tá bom? O porcentagem de entrada, eu gosto de fazer o teste sempre no H1 com 3% de desvio e no M30 eu gosto de utilizar 2,5%, fica a critério de cada um, é o meu perfil, eu prefiro ter uma entrada um pouco mais assertiva com um payoff um pouco maior, tá? Se você quiser usar 2%, vai dar muitas entradas, vai ter muito loss também nesse período. Então eu prefiro ficar um pouco mais fora do jogo e dar um tiro mais certo, tá bom? Mas é como eu te falando, é critério de cada um. Aqui a gente não vai usar nada, rompimento, né? Vai ser sempre no retorno à média. E o fechamento vai ser na média de fechamento, que é a média de 20 que a gente definiu aqui, tá bom? Então vamos lá, não vamos usar break-even, é uma possibilidade. Quem quiser utilizar o break-even pode botar uma distância em pontos, por exemplo, beleza, fiz uma entrada, quando a estratégia estiver me dando 2%, eu quero que o robô ele puxe meu stop para 1% e ele mantenha esse stop de 1% sempre à distância do preço, o trailing stop móvel de 1%. Então o preço for subindo, eu vou subindo meu stop até bater na média, que é onde eu fecho. Então isso é uma possibilidade que é interessante que a gente faça, né? Por enquanto eu não vou fazer, vou deixar o setup padrão e depois aí fica a critério de cada um ir buscando a melhor estratégia, porque vai ter ativo que vai performar bem, ativo que não vai performar bem. Então fica a critério de cada um. Acho que o Raul já começou a testar isso daí, né, Raul? Na última versão lá eu te passei isso daí. Foi, comecei. Então realmente eu não sei se está realmente funcionando bem, se não. E aqui é o seguinte. Tá funcionando direitinho, sim. Tá, é um né? resultado que muda muito. É muito, muito variável. Eu gosto de usar o break-even para me proteger. Por exemplo, entrei na operação, já está bem descontado. Então, no momento que o mercado andou 1%, eu gosto de já puxar meu stop para, sei lá, 0,2%. Porque eu já garanto que eu estou no lucro, não vou saindo mais no prejuízo. E deixo o mercado seguir sem trailing stop mais nada, né? Já tem gente que não, prefere não tomar essa violada. Que às vezes realmente ele volta, toca no teu stop e dispara, vai lá na média. Eu prefiro ter segurança, né, nesse setup. Pô, a gente já sabe que o setup é muito assertivo, mas em algumas operações ele fica bem negativo, depois volta, fica naquela flutuação. Eu prefiro ser mais assertivo. É uma possibilidade. Tá aqui para vocês, é disponível. Não estamos utilizando, mas é disponível. Quem quiser utilizar um RSI também, pegar o mercado já descontado, já com RSI lá embaixo,
né, super vendido lá, então é interessante também utilizar, mas fica a critério de cada um, não vou utilizar aqui agora. Tá? Por padrão aqui, né, vou deixar o horário de funcionamento para ele abrir, iniciar as operações às 10h05, parar de dar novas entradas, né, ou seja, não vai dar novos sinais de entrada às 14h35, porém, caso esteja ainda com alguma operação em andamento, ele vai continuar conduzindo da maneira que a gente já sabe até às 16h50. 16h50 ele fecha tudo. Tá? Eu nem sei como é que está o horário da bolsa hoje em dia, está fechando às 16h50, né? 55, alguém sabe dizer? Porque a gente já faz o filtro aqui agora. Não, fecha às 17, mas 17, tem bolsa né? aí, tem bolsa que, dependendo da corretora, ele fecha a sua posição antes, aí depende, acho que de corretora para corretora. Eu lembro. 16h45. 16h50. Desculpa. 16h55 ele encerra para leilão. Vai ser o leilão de fechamento exatamente 16h55. Só que quem opera alavancado para day trade, cada corretora tem suas regras lá com o robô de zeragem. Então, se você aloca margem, você vai ter que zerar um pouco antes. Aí você vai ter que ver com sua corretora qual é o horário limite para zeragem de acordo com a corretora. Eu lembrei, Pedrão. É isso mesmo. Na Rico, se eu não me engano, é 16h25 o robô de zeragem começa a atuar. Para facilitar a nossa vida, eu vou botar 16 horas, tá? É um backtest qualquer. Fica a critério de cada um testar outros horários depois, tá bom? Só para que vocês realmente consigam entender como funciona. A gente vai fazer uma listagem aqui, né? Uma seleção de ativos como eu faria e passar para vocês realmente todo esse processo para que vocês consigam fazer e cada um vai ter seu critério de escolha, tá bom? Eu, por exemplo, estou usando uma conta aqui com 10 mil reais, tá? É um critério padrão. E aqui eu estou utilizando 10 caixas, né? São 10 operações em simultâneo de 10 mil cada um. Significa que eu tenho uma alavancagem máxima de 10 vezes o capital que eu estou. Não significa que eu vou sempre entrar com 10 vezes a alavancagem de 1 para 10. Mas se em algum momento tiver a oportunidade de entrar em 10 operações em simultâneo, eu vou entrar com no máximo 10 mil reais em cada um. Então minha alavancagem máxima vai ser sempre 1 para 10. Eu vou sempre estar um pouco a menos, né? Se eu entrar em duas operações, vou estar 1 para 2, interessante e tal. Aí fica a critério de cada um aí definir essa gestão de risco, quantidade de ativos, quantidade de dinheiro que vai alocar, né? Que o pessoal do trader objetivo chama de caixa, né? Quantas caixas vai alocar em cada entrada, qual capital que vai ser disponível. Eu prefiro, como estamos utilizando N ativos, né? Então é interessante que a gente defina o mais próximo do que o backtest me trouxe. Na verdade é o seguinte, isso aqui a gente vai utilizar essas caixas lá no Perdigão Premium, tá? Aqui, como a gente está na versão Lite, eu já ia passando errado aqui. Na versão Lite você só vai ter um robô em execução em um ativo. Tá? Ele vai fazer um por um individualmente, então ele não vai ter mais de uma ordem ao mesmo tempo. Então aqui tanto faz, a gente pode botar um único de 10 mil. Então a gente sabe que toda vez que ele for dar uma entrada, vai entrar com 10 mil. Tá? Isso é o backtest individual da versão Lite. Tá? Dessa versão Lite, vamos filtrar os ativos e jogar na versão Premium. Aí na Premium, como ele vai estar realmente selecionando, visualizando, monitorando N ativos, aí sim a gente deve realmente se atentar a essa parte aqui da gestão de risco, tá? Quantidade de caixas e etc. Beleza? Posso seguir? Até Valdo, aí todo mundo entendeu? Só uma perguntinha. Pode falar. Acho que uma das grandes diferenças vai ser realmente essa definição aí, né? Assim, como é que o MetaTrader pode informar pra gente qual a média, se é que ele informa, de ativos que deram entrada por dia, né? Tem dia que não vai dar entrada nenhuma. Isso. Tem dia que vai dar só 2, tem dia que vai dar 8. Eu fiz isso aqui, mas na mão, cara. Na mão é uma loucura. Para cada teste fazer isso aqui é impossível. Para eu ter uma noção de quantos ativos deram entrada. Por exemplo, quando eu fiz aqui, eu acho que fiz para 6 meses, aí deram, vou chutar aqui, não sei se foi isso, 8 dias entraram 8, 4 dias entraram 5, 7 dias não entrou nenhum, e por aí vai, para a gente ter uma noção real, né, de quantos ativos... Da média de entradas por dia, né? No MetaTrader ele não traz isso daí. O que ele traz, na verdade, são a quantidade de operações que teve em cada ativo. Então, dali a gente consegue mensurar a média de operações diárias de cada um. Aí, dali a gente faz um filtro, né? Fala, Miguel. Se tu jogar isso aí naquele programa lá aquele que analisa, o Quant Analyzer, ele não dá isso aí, esses números? Se tu pegar o backtest? Boa pergunta. Eu vou dar uma olhada. Alguém usa aqui o Quant Analyzer? Já ouviu falar? Eu acho que lá ele dá um resumo bem melhor das operações por mês, separado, até por mês, por dia, por semana, entendeu? É verdade. Eu sei que o Pedro é campeão aí, no Invest Charts, não sei se isso
dar alguma coisa. Eu vou ver se eu pego lá uma licença lá do Quant Analyzer. Tu tem, né? Eu vou dar uma olhada mais tarde, eu tenho uma licença aqui que ela é grátis. Aí eu só vou fazer o backtest de exportar o HTML, né? E jogar lá. Ah, beleza. É porque aqui, na verdade, Miguel, a gente vai fazer aquela seleção de ativos, né? Então a gente não vai pegar a operação individual. A gente vai pegar só aquela planilha no final, que é esse resultado das otimizações. Então o que tu está falando, eu acho que é pegando o resultado individual de cada entrada. Aí aqui no MetaTrader ele não gera isso pra gente. Entendeu? Lá seria interessante... Mas o que dá pra perceber aí no setup aí é que realmente ele é bem certeiro. Ele demora a entrar, né? Ele demora a entrar, mas quando entra a probabilidade de acerto é alta. Como eu estou utilizando a H1, eu pensei o seguinte, eu estava conversando com o Pedro essa semana, eu fiz, para ele movimentar 2% no M30, realmente o mercado tem que andar bastante. No H1, já nem tanto, ele consegue movimentar isso aqui porque ele tem espaço, ele tem tempo para ele crescer tudo isso. Então eu preferi botar 2,5, fiz o teste com 2,5, ele deu também um monte de operações boas, algumas não foram tão boas, realmente a curva não ficou tão íngreme. Com 3%, ele dá a entrada muito certeira, ele vai realmente quando já está lá no finalzinho ali, às vezes tem muitas entradas que a gente não pega, que seriam excelentes também, mas a gente fica de fora. Quando a gente pega realmente a operação muito boa e nos livramos muito de stop, então reduzimos muito o nosso drawdown. Já testou com 2.8, alguma coisa do tipo? Não, só testei com 2, 2,5 e 3, tá? Eu não fiz esse meio termo ainda não, porque eu ainda estava naquele processo de desenvolver o Premium, falar com vocês, gravar vídeo, então só fiz esses 3 amostragens para que eu consiga realmente ter uma visão do que seria melhor. Então realmente no 2,5, 2,75 deve ter alguma coisa boa aí no meio, só que aí eu tento evitar para que a gente não vá tanto no overfitting, né? Então eu prefiro ficar aqui no 3 e fica a critério de cada um escolher depois fazer os backtests, que eu acho que realmente é interessante. Então beleza, vou seguir aqui, tá? Aí o Rodrigo já está ansioso, né? Eu não quero me delongar tanto, mas eu sei que a gente vai se delongar muito. Aí beleza, a gente já configurou todo o robô, configuramos a caixa, já fez tudo, definiu os horários. E assim, beleza. Só recapitulando, todos os ativos da lista de observação de mercado que eu coloquei lá foi o IBRA, né? Foi o Índice Brasil Amplo. Então aqui beleza, está tudo pronto, tudo configurado. A gente só vai agora aqui vir... O chato vai falar aqui de novo, o chato sou eu. Pode falar. Esse período aí não está pequeno não? 6 meses? Período aqui eu peguei do início do ano para cá, né? Como ele vai testar ativo por ativo, né? E o mercado do início do ano para cá, apesar de ter uma tendência de alta forte, ele também caiu muito. Teve aquela queda bem íngreme que teve em janeiro, teve esse período agora, mês passado agora também subiu a bolsa, caiu de novo. Então acho que foi um período que realmente a bolsa balançou bastante e foi um período que eu acho que seja interessante. Tu pegar de junho para cá, a bolsa só subiu, né? Então eu acho que realmente esse período de 6 meses é bom. O ideal mesmo é tu pegar um período maior, 5 anos, né? 2 anos, 5 anos, que tu vai fazer uma seleção de ativos boa, tu vai realmente passar pelo Covid, ver realmente todo esse histórico. Vou fazer aqui porque como temos muito ativos, vai demorar muito para fazer os backtests. Então o interessante é que vocês também analisem isso. No Invest Charts, me corrija se eu estiver errado lá, tu aperta o play, ele rapidinho te dá um resultado. Aqui não, o MetaTrader ele vai candle a candle, analisando tique a tique, então demora um pouco mais. Mas realmente, 6 meses é um histórico válido? Não, é interessante que você tenha uma amostragem maior. Eu vou fazer o seguinte, como é que eu gosto de fazer? Eu pego os últimos 3 ou 6 meses, analiso, monto a estratégia e rodo um ano antes. Que eu pego aqui a parte do in-sample, né, dentro da minha amostragem, vejo como é que ele se comportou e pego um período fora da amostragem, ver como é que ele teria se comportado em um período diferente. Aí eu vejo se a estratégia realmente ficou realmente aderente, né? Os resultados estão batendo, ficou muito próximo. Analiso visualmente como é que ele se comportou naquele período, o que foi que teve de anomalia naquele período e que deu tão bom agora, porque no passado foi muito bom, agora foi ruim. Então é interessante que a gente faça a otimização em um período e rode em outro período fora daquele período que a gente fez os testes, para que a gente analise e veja se a estratégia está robusta ou não. Fiz isso e já deu certo. Testei 1 ano, com 2 anos, voltei 3 meses, 6 meses, botei para lá, para cá, sempre deu boa. Então, cara, o Pedrão é foda, porque ficou uma estratégia muito boa, extremamente assertiva. Na maior parte dos ativos aqui tá no lucro. Então eu fiz, cara, só precisamos automatizar isso aqui. Então foi realmente quando bateu aqui, acendeu aquela fagulha, eu falei, cara, essa estratégia é boa. Realmente a gente precisa ter um software aqui de qualidade para que a gente consiga rodar. E lógico, né? Se a gente está rodando lá com 150 ativos, escolhemos 80 desses 150 aqui, vamos dar entrada em apenas 2, vamos monitorar apenas os 20 melhores, eu acho que a gente vai ficar
vai ficar selecionando demais, vai perder muitas entradas e a gente vai fugir um pouco da estatística. Se a gente tem 80 ativos, vou monitorar os 80. Vou pegar os 80, aí eu já acho que é demais, é pulverizar demais as operações. Apesar da curva lá de capital, tudo tá tendendo a ficar no lucro. Então eu já acredito que a gente deve selecionar e aumentar um pouco mais. Pelo que eu vi, o pessoal, eles preferem entrar em 1, 2, 3, no máximo 4 operações durante o dia. Eu imagino, tu ficar operando isso manualmente durante o dia é desgastante, tu fica lá, é complicado. Ainda mais quem tem outra atividade durante o dia. Ficar conciliando isso é bem complicado. Com o robô a gente tem que ficar o mais próximo possível do backtest. Pô, se no backtest está me mostrando que a estratégia X com 80 ativos está dando lucro, entrando nos 80 ao mesmo tempo, a gente tem que ficar o mais próximo possível. Obviamente não temos capital para fazer isso. Não temos como entrar alavancado vezes 800, vezes 2000. Né? Mas a gente consegue realmente filtrar. Diminuir um pouco a quantidade de entradas, não entrar em todos, mas também não ficar em muito pouco. Eu acredito que no meio termo ali é interessante para que a gente consiga realmente pesar a mão. Aí volta para aquele comentário que o Raul falou, né? Quantas entradas a gente tem em média por dia? Então isso aí para mim é o ponto-chave. Pelo que eu analisei, a média de entradas é em torno de 4 a 5. Tem dia que dá 8, dá 10, a maior parte tem dia que não dá nenhuma, tem dia que dá 2, 3, mas a média é em torno de 4. 3 a 4. Então eu defino realmente, eu quero entrar com 4 ou 5 caixas. Vou botar lá meu capital todo, se der 5 entradas no dia, eu entrei lá alavancado naquelas 5 e vou tentar pegar o melhor resultado delas aí. Mas Walter, a média você vai ter agora aí, porque você tem um número de pregões aí, mais ou menos, né? Você está rodando 6 meses, são mais ou menos 120 pregões. Você vai ter o número de entradas agora, né? Quando você faz a média, você tem. Exatamente. Só que aí tu vai selecionar os ativos, a gente vai ver quantas entradas deram ao todo, a gente junta tudo e faz uma média daquilo dali, exatamente. Obviamente, né? A estratégia ela vai e fecha na média. Significa que só teve uma operação por dia? Não. Pode ter dia que ela teve 2 operações. É muito difícil, é muito improvável, mas pode ter acontecido. Então, para que a gente não fique se delongando muito, né? Vou dar o play aqui, ó, só vim aqui iniciar, depois que a gente já configurou tudo, vem aqui iniciar. Ele vai realmente começar a carregar aqui nos agentes. Provavelmente minha voz vai dar uma falhada aí para vocês. Ele vai começar a consumir aqui todos os teus cores aqui do processador, tá? Eu gosto de desabilitar pelo menos 2, eu rodo apenas com 6, para que o processador ele ainda tenha um respiro, né? Para que eu consiga fazer outras atividades enquanto ele está aqui processando. Ele vai consumir, ele vai realmente fazer o histórico, vai baixar todo esse histórico dos candles, né, das operações, do movimento, né, de cada ativo, e depois vai começar a processar essas informações aqui na parte dos agentes. E os resultados a gente vai visualizar aqui nessa parte, resultado das otimizações. Aí vamos ver aqui se ele vai começar. Olha, ele está baixando o histórico de cada um. Tá vendo? Histórico aqui de ticks de cada um, vai montando esse histórico e já vai processando, já vai nos dando alguns resultados. Já está começando a processar um aqui, ó. Demora um pouco, e um critério muito importante para que vocês entendam, eu até ia falar isso, eu acabei esquecendo. Como a gente vai estar selecionando muitos ativos, e vai baixar o histórico de cada um. Se você rodar lá na sua unidade C, né, no seu HD, e ele tiver com pouco espaço, pode ser que comece a dar problema, não vai realmente carregar nem a pau. Por quê? Porque vai começar a consumir muito do teu HD, vai ficar sem espaço disponível em disco, porque ele vai baixar o histórico de cada um. Imagina tu rodando 5 anos em 178 ativos, vai baixar uns 20, 30 GB aí de dados. Então é interessante que você tenha realmente um espaço disponível no seu HD para fazer isso. Tá? O meu já tive problema direto, que o meu HD ali era um SSD pequeno, botava só o sistema operacional, e o MetaTrader ele roda em cima da unidade C. Então eu tive que criar essa versão aqui, uma versão portátil, que eu vou investir, vou falar lá para vocês lá depois, vou gravar um vídeo explicando um pouco mais sobre isso, como é que a gente abre uma versão portátil e por que a gente abre uma versão portátil. Por isso que na minha pasta aqui do MetaTrader, ela não aparece dentro da unidade C, aparece dentro da unidade D, MetaTrader 5 Dev e tal. Por quê? Porque eu tive que jogar para outro HD, descobri uma forma de rodar o MetaTrader em outro HD diferente, para que a gente consiga realmente ter esse histórico e conseguir baixar e utilizar outro HD. Mas geralmente as pessoas utilizam um único HD grandão aí, eu acho que não vai ter nenhum problema não. E como aqui eu já estou filtrando a maior parte dos ativos que foram bons, né? Então vocês já vão estar com a lista já um pouco mais enxuta. Então aqui, para que vocês entendam, ele está fazendo aqui, ó, já houveram, né, 13 testes finalizados de 178. Aí aqui está dizendo, passaram-se 2 minutos e 32 segundos, a estimativa é que demore 35 minutos para finalizar esse backtest. Aqui ele vai passando de um por um, tá vendo?
tá vendo que demora um pouco mais, é um backtest que demora. E aqui a gente consegue ver o resultado das otimizações. Capaz de ter esquecido de colocar alguma coisa aqui que ele não está dando entrada. Ou realmente esses setups não deram entrada mesmo. Deixa eu ver se tem algum aqui que não deu entrada, não sei. Vamos ver, deixa ele correr um pouco mais pra gente ver se vai dar alguma entrada aqui. Ô Walter, você pode voltar aí na tela da configuração aí, por favor? Aqui, configuração. Não, a configuração mesmo, a configuração do robô ali, Tá, do aqui, teste. beleza. Isso. Essa latência aí, como é que é esse negócio aí dessa modelagem? Tá, a modelagem é o seguinte, cada tique, né, ele significa que o backtest ele vai simular o tique real ali do candle naquele período. Não é o tique real, porque o backtest, o MetaTrader, ele não salva essas informações igual o Profit salva. O Profit salva até o book, consumo de livro, etc. Aqui ele não salva. MTech, quem é esse? Deixa eu ver quem vai entrar aqui. Deixa eu ver quem é. MTech, bem-vindo. Quem é você? Sou eu, Walter, que eu vim com outro e-mail aqui. Ah, tá, beleza. Aí, esse aqui é o seguinte, ele faz uma simulação, tá? De como seria o movimento do tique naquele período. Ele não é o tique real. É porque aqui já está fechado, mas existem mais 3 modelos aqui, se eu não me engano. Tem o OHLC, que ele vai pegar a abertura, fechamento, máximas e mínimas do candle, né? A gente tem aqui o candle, que ainda não sabe, depois vou dar aula explicando sobre isso, mas vamos lá. Aqui um candle de alta, ele vai abrir aqui, que é o open, né? Vai pegar o H, que é o high, vai vir aqui no L, que é o low, e o C, que é o fechamento. Então ele vai sempre pegar o O, H, essa sequência, L, C. Abertura, máxima, mínima e fechamento. Então é como se o candle fizesse aqui, ó. Ele vai um tique aqui embaixo, próximo tique aqui em cima, outro tique aqui embaixo, outro tique aqui no meio. São 4 ticks em cada candle. Qual a dificuldade disso? Se eu tenho uma estratégia que ele tem uma saída ou uma entrada aqui no meio, ele não vai pegar, porque o primeiro tique foi aqui e o próximo foi aqui em cima. Então ele vai ter toda essa distância aqui de diferença, certo? Então essa diferença aqui, essa distância aqui que ele percorreu, vai dar diferença nos nossos resultados, obviamente. Mesma coisa se tu tem um stop. Se tu botou um stop para ele fechar aqui, o candle subiu, veio até aqui em cima, depois ele veio o último tick aqui embaixo. Teu stop teria acionado aqui, acionou aqui embaixo. Então isso vai dar diferença. Para estratégias que utilizam, por exemplo, tem outro tipo de modelagem que é o OHLC por minuto, 1 minuto. Significa que ele vai pegar o OHLC do candle de 1 minuto e vai fazer isso dentro do candle de 1 hora, de M5, de M3, M30, independente do que ele esteja. Então ele vai melhorar um pouco mais, porque em vez de ele fazer o candle se mexer durante todo o período até chegar lá no fechamento, ele só dá 4 únicos ticks. Isso melhora a performance, né, do backtest, ele se torna um backtest mais rápido, porém ele é menos efetivo dependendo da sua estratégia. Se for candle aberto, isso aqui tem uma grande chance de dar errado. Se for candle fechado, aí é melhor você utilizar esse OHLC porque ele é mais rápido. Você não precisa pegar o meio do caminho, você só quer pegar a abertura ou fechamento de um candle. Então ele se torna um backtest e vai se tornar um pouco mais rápido em relação a isso. E tem o cada tique baseado em tique real, que é outro tipo de modelagem, que em tese ele baixa da corretora realmente o histórico de ticks que ocorreram ali naquele período, né? E ele tenta simular, ele vai fazendo realmente igual, mas ele não é igual. Nenhuma corretora no Brasil passa esse backtest, né, de tique real para o MetaTrader de forma precisa. O mais próximo que a gente chegou foi a Modal, se eu não me engano, que tem realmente essa modelagem, mas no histórico não ficou bom. Ficou melhor utilizar o da XP ou da Clear, né, para que a gente consiga ter o mais próximo da realidade, dependendo do tipo de operação que a gente faz. Mas assim, eu sempre utilizei o cada tick para fazer isso, ele é mais próximo da realidade, ele simula, né? Então, dependendo do tipo da estratégia, se for estratégia scalping, que tem aqueles take curtinho, ajuste próximo, o resultado do backtest tende a ser realmente muito bom, quando tu vai rodar em conta real é desastroso, tá? Então, quanto maiores os alvos, maior o tempo gráfico, quanto maior o tempo que tu demora numa operação, né, a quantidade de candles que tu demora na operação, mais assertivo tu é. Como estamos entrando com porcentagem, saindo lá na média, né, ou em horário de tempo, então o nosso resultado no backtest tende a ser o mais próximo da realidade. Pode dar uma diferença na abertura ou no fechamento, que é o cruzamento da média, pode fechar um pouco acima, um pouco abaixo. Mas são resultados aí que até durante o pregão pode acontecer uma derrapagem, né, um slippage ali, que vai realmente influenciar na gente.
Em relação à latência, eu sempre deixo sem atraso a execução perfeita, porque eu sei que não tem como eu prever o que vai acontecer lá na hora. Pode ser que eu esteja com a latência aqui de 0.2, 0. sei lá, de 10 milissegundos, né? E na hora que vai executar alguma coisa, ocorre uma latência muito grande ali, vai lá para 100 milissegundos, 80 milissegundos. Não sei o que isso vai impactar. Como nossa estratégia não é estratégia scalper, né? Aquela estratégia muito frenética, uma estratégia que é bem pontual, vai fazer quase um swing trade dentro do dia ali. Então é uma estratégia que não precisamos nos preocupar em relação à latência. Eu sempre deixo sem atraso e eu gosto de realmente pesar a mão, né? Onde é que eu entro realmente na parte de gestão de risco. Do resultado que eu busquei aqui, considerando que a gente vai ter uma modelagem de tick simulada e uma latência que não tem como a gente saber qual é a realidade, eu deixo ela na execução perfeita, né, sem atrasos. Então, na hora que me traz o resultado do backtest, até tem um vídeo no meu YouTube aqui falando sobre isso, eu gosto de ser bem pessimista nos resultados, tanto na parte do lucro, eu diminuo o lucro lá esperado, a expectativa de ganho, e aumento a expectativa de perda. Por quê? Eu sei que dentro dessa expectativa, eu vou estar muito mais próximo da realidade do que a gente tentando configurar aqui, apertar uma coisinha que não vai dar tanta diferença no final. Então eu prefiro realmente ser bem pessimista lá no resultado, naquele relatório que a gente tem, para dali modelar nossa gestão de risco. Aí a partir disso, a gente consegue realmente trabalhar com a nossa expectativa alinhada do que o mercado pode nos entregar. E os resultados estão sendo bem próximos disso aí mesmo. Tudo que eu estou fazendo aqui, estou colocando a gestão de risco baseada nessa forma e está dando realmente certo. Os resultados diários estão bem aderentes com o resultado do backtest, tá? Aí aqui a gente está vendo, estamos aqui em 9 minutos, né? Estou falando aqui com vocês, aqui tentando passar um pouco de informação e de certa forma dar uma enrolada aqui para que a gente siga. Mas ó, os cores aqui estão funcionando, estão trabalhando aqui pra gente, está fazendo as operações, e aqui no resultado a gente já consegue ver que já tem alguns. Não sei o motivo dele não estar dando entrada em nada aqui, provavelmente seja porque eu esteja utilizando aqui 3%, ele não está dando entrada. Alguém consegue ver alguma coisa que não está dando entrada, qual é o motivo? Para mim está tudo certo aqui. Último ano, H1. Já deveria ter algum resultado pelo menos com prejuízo aqui, né? BPAC. Tá, deixa eu parar aqui para que a gente consiga visualizar um a um. Deixa eu ver aqui um resultado que não deu nada. Vou pegar aqui aleatório, BPAC. Vou rodar o teste único aqui no visual, ver o que aqui aconteceu. Ah, já sei. Aqui a gente tem que realmente deixar mostrando o indicador no gráfico. Agora que eu lembrei. Senão ele realmente não vai conseguir identificar os pontos de entrada. Isso aqui foi dessa versão 1.11. Eu deixei realmente... Tem que deixar mostrando o indicador no gráfico. Foi até interessante a gente estar fazendo isso agora. O backtest ele fica um pouco mais demorado, né? Mas ele tem que ter isso aqui para que ele consiga realmente visualizar o que o robô está fazendo, para que ele consiga identificar os pontos de entrada. Vamos ver se o BPAC deu alguma entrada aqui. Se bem que a gente está usando 3.0 de 3% de desvio, demora um pouco mais para entrar mesmo. Conseguiu entender, Raul, essa parte da modelagem, a parte ali da latência, porque eu faço isso? Concorda, não concorda? Alguém quer falar alguma coisa aí? Entendi, sim. Tá. Vou fazer o seguinte, deixa eu botar aqui 2% e vou reduzir essa lista aqui para que a gente consiga adiantar, senão a gente vai passar a noite toda nisso aqui e não vai conseguir chegar no resultado. Deixa eu pegar o BRX50 aqui. Mais rápido. Vou fazer o backtest de novo, tá? Agora selecionando outros ativos. Vou vir aqui novamente, selecionar todos os ativos do mercado, H1, e eu vou deixar 2%, tá? Que é para que a gente realmente tenha esse resultado aí mais próximo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ver se já vai ter algum resultado aqui pra gente. Alterou a lista lá já do... Alterei, já botei aqui Alterei aqui, botei a parte do IBRX50, tá? Aí aquela pergunta, você não tem que tirar os outros, não? Não, quando eu seleciono aqui os ativos, ele já muda o conjunto completo. Eu também achava que eu botando o IBOV, botando o IBRA, isso aqui ele iria concatenando, né, botando abaixo, mas não.
Quando eu ponho um aqui, ele zera tudo e coloca os novos. Obviamente, se eu tiver um papel aqui que está o PTBL3, por exemplo, está aqui ativo. Então, provavelmente ela está aqui nessa lista. Vamos ver, PTBL3. Talvez ela não seja do IBRX50, mas como está com o gráfico aberto, ele não conseguiu fechar. Então, ele vai ficar aqui ainda disponível para a gente. BPAC11 também, não sei se está. Então, aqui, beleza, aqui já está funcionando. Só mudei a lista de ativos, tá? Coloquei o backtest para funcionar de novo. Então, ele está rodando aqui naquele IBRX50, vai ser um pouco mais rápido, eu imagino, para que a gente já consiga acompanhar o relatório. Então aqui a gente consegue ver, para adiantar para vocês, tá? A gente vai conseguir ver o passe, ou seja, qual é o número dentre os 51 que eu estou acompanhando aqui, qual é o número que aconteceu. Esse aqui foi o 0, foi o primeiro lá da lista, o ativo que foi feito o backtest, o resultado que ele teve no período, tá? Então aqui ele teve um lucro de 2.579 do início do ano para cá, né? Foram 22 operações durante esse período, fator de lucro lá 2.35, o payoff que é o retorno esperado 117, DD que é o rebaixamento foi de 13.5%, 13,5%, fator de recuperação e índice de Sharpe. Dentro do MetaTrader, a gente apertando aqui no botão direito, tá? A gente consegue, por exemplo, colocar para a gente, não quero ver fator de lucro, esse item daqui, eu venho aqui desmarco, ele não aparece mais essa coluna. Se eu venho aqui marcar, ele aparece a coluna. Então, caso você não queira acompanhar nenhum disso aqui, por exemplo, o índice de Sharpe eu não acompanho. Só venho aqui e desmarco. Filtros, eu não quero mostrar 0 transações. Eu venho aqui e desmarco. Eu não quero mostrar fator de recuperação menor do que 1. Eu venho aqui e desmarco, ele já não vai mostrar mais para mim. Aqui eu estou mostrando tudo. Aí aqui, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, aqui já finalizaram 3 resultados. Aqui ele só apareceu 1. Porque ele não vai atualizando aqui automático. Eu tenho que sair dessa janela e voltar. Aí ele já atualiza essa janela para mim. Tá bom? Aqui, por exemplo, ó, o azul teve um resultado também lucrativo, teve fator de lucro bom, tal, payoff, o DD baixinho. Já a Betou teve prejuízo, foi um prejuízo de 1.155, foram 17 operações, tal. Então, eu preferi fazer com 3% porque ele entra menos, mas quando ele entra ele acerta muito mais e o lucro dele é bem maior, porque ele busca mais pontos, né? Então aqui a gente vai acompanhando devagarinho, vocês vão fazendo esse relatório, vão fazendo de um por um. É demorado mesmo, tá? Eu já adianto para vocês que é um backtest, ele é mais demorado que o InvestCharts, nem se compara. O Pedrão tá aí, eu acho que ainda a bordo deve estar aí na chamada, eu acho que ele não saiu. Ele pode dizer que realmente eu não sei vocês também que fazem, mas pô, backtest demora pra caramba aqui no MetaTrader. O Walter aí que já tá testando pra caramba pode falar, né? É muito demorado. Então eu gosto realmente de deixar dois cores aqui desabilitados para que eu consiga fazer outras coisas, tá? Mas se você tiver mais core, tiver um computador bom, eu gosto de fazer à noite, antes de dormir, quando eu vou fazer um backtest assim um pouco mais longo, um período maior, com quantidade de ativos maior, ou com mais combinações, antes de dormir eu vou lá, configuro, boto para rodar e vou dormir. No outro dia de manhã, quando eu chegar, já sei que vai estar tudo liberado aqui para mim, já vou estar com a minha lista de ativos lá para selecionar, beleza? Então aqui, por exemplo, a gente vai selecionando os ativos, vai jogando aqui dentro. No final, essa lista vai estar bem preenchida, né? Deixa eu pegar aqui o último que eu fiz, deixa eu ver se tem aqui. Servidores foi rico. Outra coisa, né? Aqui nessa parte aqui de cima a gente consegue ver o histórico do que já foi feito. Então, aqui, por exemplo, eu consigo ver o backtest que a gente está rodando agora, né? Dia 18. Eu consigo ver aqui na versão 1.0, também foi na Rico. Eu posso ver os últimos backtests que eu fiz. Ó. Esse aqui, ó, foram 180 papéis que eu fiz, em todos os símbolos, né? No H1. Período de 1 de janeiro até o dia 10/7. Você vem aqui, como ele está rodando agora, ele não vai mostrar. Mas ele iria atualizar toda essa lista aqui com todos aqueles ativos lá. Aí vamos lá. Vou adiantar aqui, ó. Já está aumentando aqui a nossa lista. Como é que eu faço? No final, eu venho aqui com o botão direito, senão a gente vai se delongar aqui. Vou só para finalizar aqui o conteúdo e vou parar a gravação e depois a gente vai batendo um papo e vai vendo o que é que faz. Como é que eu faço? Terminou esse backtest, vai estar os 180 ativos aqui listados. Eu venho aqui, ó, exportar para arquivo XML no Excel. Clico, vai abrir uma pasta qualquer, você pode selecionar na área de trabalho, botar em algum outro lugar. Eu venho aqui e coloco, sei lá, backtest IBRX50. Pronto, 2021. Você bota o nome que você quiser. Bota em salvar, ele já vai abrir automaticamente essa planilha no Excel, já com os dados que estavam lá no nosso MetaTrader. Essa planilha aqui, ele já joga aqui dentro da planilha. Então o que é que eu faço? Eu gosto de vir aqui, só para deixar mais tranquilo. Deixo tudo ok, organizo os símbolos e aqui eu crio um filtro. Seleciono essa linha, boto classificar e filtrar. Então ele já filtra para mim
tudo para mim e eu consigo, por exemplo, eu não quero pegar as estratégias que tiveram prejuízo. Eu posso vir aqui e vou desmarcando, aí já é trabalho de Excel, né? Vou desmarcando tudo que foi de prejuízo, vou pegar lá o payoff, eu quero pegar só os que tiveram payoff acima de 50, por exemplo. Não, estou só aleatório, né? Fator de lucro, eu só quero pegar acima de 2, então aqui já está todo de 2. Aí eu quero pegar o DD, eu não quero pegar o rebaixamento maior do que 10, vou filtrando, e quantidade de operações eu só quero pegar que forem acima de 5. Aí eu venho aqui e filtro, eu quero tudo que for maior do que 5. Pronto, maior do que 5. Nesse caso, nesses ativos, né, esses 6, 7 ativos que a gente estava selecionando, o único que ficou disponível foi o azul. Você vai ter uma lista aqui de ativos, né, disponíveis para você. Mas você só vem aqui nessa lista de ativos, seleciona, dá um Ctrl C ou vem aqui em copiar, aí joga lá naquela pasta lá que a gente estava visualizando, né, na pasta de ativos, vem aqui lista de ativos, você vem aqui dentro e cola. Simplesmente lembra de pular a primeira linha, cola aqui dentro e salva. E acabou, está feito a tua seleção de ativos. Eu acho que eu tenho outro aqui, deixa eu ver se consigo abrir aqui o último ativo que eu fiz, ó. IBRX, Perdigão, acho que foi esse aqui, ó, com 20 mil. H1. Acho que não está mais disponível. Deixa eu ver se consigo abrir. Ações, é esse? Não. Deixa eu tentar abrir de novo. Aqui já está maior, né, minha relação já está ficando cada vez maior, vai finalizando o backtest, já vai jogando aqui. Vou salvar aqui de novo para que vocês vejam. Aqui, por exemplo, eu posso salvar aqui direto, mas esse, ó, TT Ações B3. Foi o último teste que eu fiz, isso aqui foi em 2000, foi esse aqui, ó. O Red, deixa eu abrir. Pronto. Aqui a gente consegue ver o relatório, tá? Não lembro como foi que eu fiz esse backtest, foi H11, foi M30, mas só para que vocês consigam entender, aqui eu tenho uma relação com 50 ativos no fracionário. Quais desses aqui que a gente vai selecionar, quais desses aqui que vamos fazer nossa seleção para que a gente possa botar para rodar lá na versão Premium. Né? Isso aí é coisa pessoal. Eu gosto de vir aqui e selecionar. Pô, eu quero os papéis que tiveram pelo menos 5 operações nesse período. Bota aqui de 5 para mais. Já filtrei alguns aqui para baixo. Eu quero que apenas os que tiveram lucro. Então vou chegar aqui, eu posso vir aqui e dizer que é maior do que 0. Maior do que 0. Então já filtrei os que tiveram prejuízo. Aí eu vou aqui no retorno esperado, né? Expected payoff aqui. Eu vou botar não, só quero payoff que for maior do que 1. Então já filtrei aqui 1. Ou quero maior que 1,5. Beleza. Não quero mostrar esses. Eu já filtrei os últimos aqui. Fator de lucro. O 0 significa que ele nem teve prejuízo. Todas as operações dele foram no lucro. Tá? Não vou mexer nisso aqui, mas sei lá, eu quero acima de 2. É a critério de cada um. Vou botar aqui, eu só quero os que foram acima de 2. Você vem aqui e vai selecionando, beleza, só quero acima de 2 ou 0. Os que tiveram melhores resultados, né? Isso aqui o de recovery eu não uso, índice de Sharpe também não. E DD, eu não quero os que tiveram um rebaixamento muito alto. Então vou fechar aqui tudo que for abaixo de 10. Ou eu venho aqui em filtros de número é menor do que 10. Filtrei. Então aqui eu já consigo ver quantidade de trades, que é a última e mais importante, né? Que a gente quer o que o Raul estava falando. Eu gosto de selecionar os que tiveram mais entradas, porque já me dá um pouco mais de estatística. Um ativo que deu 1 ou 2 entradas em um ano é um ativo que para mim nem compensa ficar monitorando, que vai dar realmente poucas entradas. Então quero que entre mais para que eu tenha uma base estatística melhor. Então pego sempre assim, ó, os que tiveram pelo menos 5 entradas durante o ano, 6 entradas, aí a gente que define. Olha a lista como diminuiu. Nesse caso, né, desses 50 eu só iria trabalhar com esses 5 aqui, 5 ou 6. Selecionei, dei um Ctrl C, ou vem botão direito aqui copiar. Eu vou lá naquela minha lista de ativos que eu estava selecionando, vou vir aqui, colar aqui dentro, né? Lembrar de dar um Enter na primeira linha e salvar. Pronto, salvei minha lista de ativos, coloco essa lista lá na minha versão Premium e está pronto para a gente utilizar. Basicamente é essa forma como eu faço. Fui muito rápido, né? Provavelmente quem está na live aqui realmente ficou meio confuso. Foi muito rápido, mas foi só para deixar gravado, tá bom? Então vou finalizar aqui a gravação e a gente vai bater um papo, tá bom? Para que a gente não fique com essa gravação também muito demorada, que senão vai dar mais de 1 hora. Fechou?